Oi pessoal do YouTube, hoje a gente vai fazer mais uma aula de Química, aula de estequiometria. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo, clicarem no sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Antes da gente começar a aula, um aviso, eu vou deixar o link das outras aulas de Química anteriores a essa aqui na descrição do vídeo, para vocês assistirem, porque vai ser importante para a gente entender essa parte de estequiometria, ok? A nossa aula vai ser dividida em uma parte teórica e depois exercícios. Então vamos para a parte teórica. Estequiometria é o estudo das relações entre as quantidades das substâncias participantes de uma equação química. Então, pessoal, se a gente tem uma equação química, vamos supor aqui N2 mais H2 são os reagentes e o produto é NH3. Como que eu faço o estudo, das relações entre as quantidades de substâncias? Então, vamos supor que eu quero saber quanto de massa eu tenho que usar de N2 para produzir 10 gramas de NH3. Então, aqui eu tenho uma incógnita, Quanto de massa eu tenho que usar? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear essa equação, Então, aqui a gente tem, roteiro, escrever a equação química da reação. Bom, já escrevi. Colocar os coeficientes estequiométricos da equação. Isso é o que eu estou chamando de balanceamento da equação, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente observa a quantidade de elementos que tem de um lado e a quantidade de elementos que tem de outro. E aí a gente coloca na frente da molécula um número para a gente acertar as quantidades. Então, olha aqui, desse lado eu tenho 2 nitrogênios, desse lado eu tenho um só. Então, eu vou colocar o número 2 aqui. Assim, eu vou ficar com 2 nitrogênios desse lado e 2 desse lado. Agora, vamos olhar o H, 2 vezes 3, 6. Eu tenho 6H desse lado, 6 hidrogênios. Aqui eu tenho só 2, tá? Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o número 3, porque 3 vezes 2 é 6, e eu vou ficar com 6 hidrogênios desse lado também. Pronto, agora eu balanceei minha equação. Agora, se eu quiser descobrir a massa de N2, que vai produzir 10 gramas de NH3, eu posso fazer uma relação aqui de regra de 3, tá? Eu digo que 1 mol de N2 produz 2 mols de NH3. Aí eu converto isso daqui para grama, 1 mol de N2 tem quantos gramas? 1 mol de NH3 tem quantos gramas? E vou fazendo a conta. Isso vai ficar mais claro nos exercícios, tá? Mas essa é a importância, do balanceamento de equações. Para a gente poder resolver esse tipo de exercício, para a gente poder saber quanto que eu vou conseguir do produto, quanto do reagente eu preciso para reagir com outro reagente, enfim. Todas essas coisas, tá? Então, vamos agora para volumes de gases em reações. Somente se pode utilizar a razão entre volumes quando as substâncias são gasosas. Então, pessoal, é o seguinte, lembram da lei de Gay-Lussac que fala sobre as razões de volumes? Então, sempre tem uma proporção volumétrica, tá? Só que isso só vale se as substâncias forem gasosas. Se a reação química tiver substâncias líquidas ou sólidas, não vai valer para essas substâncias. Isso eu falei na outra aula já. A relação de volumes entre as substâncias só vale se as substâncias forem gasosas, tá? Nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, a gente vai ouvir muito esse nome, o volume molar de qualquer gás é 22,4 litros por mol. Então, pessoal, para qualquer gás, 1 mol vale 22,4 litros. Isso vale para qualquer gás, tá? CO2, O2, N2, qualquer um. E nas condições ambiente, CA, o volume molar de gás é 25 litros por mol. Pessoal, esses dois dados é importante saber, tá bom? A gente precisa saber porque algumas provas, alguns enunciados, não dão esses valores pra gente. Caso o enunciado dê um valor, a gente usa o valor do enunciado. Se o enunciado não der,
e ele falar em que condições estão os nossos gases, se é CNTP ou se é Ca, a gente usa um desses dois valores. Excesso de reagente. Os reagentes de uma equação reagem entre si em uma proporção fixa. Essa é a lei de Proust, que a gente viu na aula passada. Se um reagente estiver em quantidade maior que sua proporção, esse irá sobrar após o término da reação. O que limita a reação é o reagente em falta. O que significa isso? Então, a gente tem uma reação. Aqui, vamos supor que a gente tem uma reação de NaOH mais HCl, resultando em NaCl. Pessoal, eu vou chutar alguns valores aqui, tá? Não significa que esses valores vão dar certo, tá bom? Eu só vou chutar uns valores só para a gente entender o que isso significa. Então, vamos supor que eu coloquei 1 grama de NaOH, 1 grama de HCl, tá? Não interessa quanto que a gente obteve. O que interessa é o seguinte: ao final da reação, eu vou observar que, por exemplo, o NaOH foi todo gasto, então sobrou 0. E que o HCl sobrou aqui 0,2 gramas. O que isso significa? Significa que o HCl está em excesso, tá? Então, obviamente, o NaOH está em falta. O que significa que está em excesso? Significa que eu não coloquei na proporção fixa que a equação manda, tá? Essa proporção aqui, 1 para 1, é em mols, ok? Não é em gramas, tá? Então, se sobrou 0,2 gramas de HCl, significa que ele está em excesso, significa que eu não coloquei a quantidade em proporção para que os dois fossem consumidos. Então, o que significa dizer que o que limita a reação é o reagente em falta? Significa que quando o NaOH acabar, a reação vai parar, tá bom? Ela não vai continuar, porque eu não tenho mais NaOH. Então, o reagente em falta é sempre o limitante da nossa equação. Pureza. As substâncias utilizadas nas reações nem sempre são puras, tá? Então, às vezes, a gente tem alguma coisa no meio que torna a nossa substância impura. Então, por exemplo, quando a gente compra o sal de cozinha, ele tem NaCl e ele tem iodo, tá? Vamos supor que eu tenho 10 gramas de sal. Se eu disser para vocês que tem 9 gramas de NaCl e 1 grama de iodo, eu posso descobrir qual é a pureza do meu material. Então, aqui pela equação, a gente vai ter que a pureza do sal é 9 gramas da massa pura, da massa só de NaCl, que é 9 gramas, dividido pela massa total. A massa total é 10 gramas. Então, eu tenho 9 sobre 10. Isso daqui é 90%. Então, se eu tiver 9 gramas de NaCl, 1 grama de iodo em 10 gramas de sal, isso significa que o meu sal tem uma pureza de 90%. Ele não é totalmente NaCl, ele tem outras coisas dentro, no caso, iodo, tá? Isso foi só um exemplinho, só para vocês entenderem. A gente vai ter exercícios sobre isso depois. Reações consecutivas. São reações que ocorrem em sequência, geralmente intermediárias, a fim de se obter um produto final. Então, para resolver problemas desse tipo, a gente deve balancear todas as equações individualmente, cancelar as equações intermediárias e a equação final será um problema comum de estequiometria, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. S mais O2, resultando em SO2. Aí a gente tem SO2 mais O2, resultando em SO3. E a terceira equação, SO3 mais H2O, resultando em H2SO4. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer então, balancear todas as equações individualmente. Vamos lá, como é que balanceia mesmo? Tem um S aqui
tem um S aqui. Beleza, 1 e 1, não precisa mexer. Tem 2O aqui, tem 2O aqui. Beleza, essa equação está balanceada. A de baixo, tem um S aqui, tem um S aqui. Beleza. Aqui a gente tem 2 mais 2, 4 oxigênios. Aqui a gente tem 3. Então, como que a gente faz isso? Isso aqui é uma reação de combustão. Por que de combustão? Porque eu estou reagindo alguma coisa com o O2, tá? Então, o O2 vai queimar o SO2. Porém, isso daqui é uma reação de oxirredução, tá? Por quê? Porque está reagindo com O2. A gente vai ver isso bem mais para frente, tá? Mas, nessas equações, a gente costuma colocar o O2 como fração, tá? Quando precisa. Nesse caso, a gente coloca a fração meio. Por quê? Meio vezes 2 é 1. 1 mais 2, 3. Desse lado tem 3 oxigênios, desse lado tem 3 também, e a equação está balanceada. Não é costume colocar fração em equações, em reações químicas, tá? Só é costume quando você tem alguma coisa reagindo com o O2. Aí sim, você coloca a fração. Bom, a última, S de um lado, um S do outro também. Aqui a gente tem 2H, 2H. 3 mais 1, 4 oxigênios. 4 oxigênios. Beleza, tudo balanceado. Agora, qual que é a próxima? Cancelar as equações intermediárias. Então, a gente vai somar, entre aspas, essas equações. Então, ó, aqui tá a nossa setinha, né? Para cá é produto, para cá é reagente. Então, tudo que eu tiver de reagente igual ao produto, eu posso cancelar. Olha só, SO2 desse lado, SO2 desse lado, cancela. SO3 desse lado, SO3 desse lado, cancela. Tem mais alguma coisa exatamente igual dos dois lados? Não, né? Então, agora a gente vai somar o que sobrou. A gente tem aqui, ó, S mais O2, a gente tem 1 mais meio. Então, dá 3 meios de O2. Mais H2O. Pronto, já somei tudo que está do lado dos reagentes. Agora, o que está do lado dos produtos. H2SO4. Então, essa daqui é a nossa reação global, tá? A gente somou todas as intermediárias e chegou numa reação global. A partir dessa daqui, é só fazer estequiometria como a gente sempre fez. Rendimento. O rendimento pode não ser 100% por conta de perdas, ou seja, a quantidade de produto obtido na prática será menor que a quantidade calculada na teoria. Então, vamos de novo colocar aqui uma equaçãozinha básica, NaOH mais HCl resulta em NaCl. Na teoria, 1 mol de NaOH vai produzir 1 mol de NaCl. Isso é teórico. Só que por algum motivo eu tive uma perda no meio do caminho e eu produzi 0,8 mol de NaCl. Isso daqui foi a minha produção real. Então eu coloquei 1 mol de NaOH e produzi 0,8 mol de NaCl. Isso significa que o meu rendimento, o rendimento da minha equação, não é 100%. Como que eu calculo esse rendimento? Então, eu vou ter a quantidade de produto real, que é 0,8 mol, dividido pela quantidade de produto teórica, que no caso aqui é 1 mol. Isso vai me dar 0,8 ou 80%. Então, nesse caso aqui hipotético, a gente teria uma reação de rendimento 80%, tá? Sempre que uma reação não for de rendimento 100%, o enunciado vai falar pra gente. Então, vocês não precisam se preocupar com isso. Se o rendimento não for 100%, o enunciado vai falar pra gente que o rendimento não é 100%, tá? Bom, volume de ar. Em algumas reações, especialmente na de combustão, temos a presença do ar. Às vezes, é necessário saber quanto de ar foi utilizado
e quanto de oxigênio e nitrogênio estão presentes. Então, pessoal, seguinte, o ar é basicamente formado de oxigênio e nitrogênio, tá? Então, a gente tem uma quantidade enorme de nitrogênio, um pouco menos de oxigênio e tão pouquinho de outros gases que a gente nem considera. Então, algumas vezes a gente vai usar essa relação aqui de volumes, tá? Então, a gente vai ter 1 de oxigênio para 4 de nitrogênio para 5 do total de ar que você tiver. Isso daqui vai ser importante para a gente resolver algumas equações de combustão. Então, se você quiser fazer uma combustão completa de alguma substância, você precisa saber quanto de ar você precisa injetar no seu sistema. E é aí que entra esse cálculo do volume de ar. Nosso último tópico, misturas de reagentes. Então, quando a composição da mistura é conhecida, deve-se estudar as reações químicas separadamente para poder encontrar a proporção fixa. E quando a composição da mistura não é conhecida, precisa-se montar um sistema de equações. Então, pessoal, é o seguinte, no enunciado vai estar assim, olha, eu tinha uma mistura da substância X com a substância Y e eu coloquei essa mistura em contato com alguma outra coisa e resultou no produto tal. Com essas informações e com os valores que a gente vai ter, a gente vai poder descobrir qual que é a composição da mistura. Então, quanto que tem do produto X e quanto que tem do produto Y. Ou então, ele vai falar pra gente quanto que tem de cada produto na mistura e a gente vai encontrar, a gente vai balancear as equações, tá? Então, a gente vai ter dois tipos de exercícios nesse caso. Eu trouxe um tipo que eu encontrei e a gente vai fazer ele mais pra frente. Vamos para o nosso primeiro exercício da FUVEST. Ele é sobre balanceamento de equações. Então, o alumínio é obtido pela eletrólise da bauxita. Nessa eletrólise ocorre a formação de oxigênio que reage com um dos eletrodos de carbono utilizados no processo. A equação não balanceada que representa o processo global é: para 2 mols de Al2O3, quantos mols de CO2 e de Al, respectivamente, são produzidos nesse processo? Bom, notem que ele falou que a equação não está balanceada. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, balancear a equação. Então, vamos ver aqui, ó. Desse lado, a gente tem 2 alumínios. Desse lado, tem um só. Então, coloco um 2 aqui na frente. 2 alumínios, 2 alumínios. Beleza. Desse lado, tem um carbono. Desse lado, tem um carbono. Beleza. Desse lado, tem 3 oxigênios. Desse lado, tem 2 oxigênios. E agora? O que eu faço, né? No caso dessa equação, não dá para utilizar a fração, porque a gente não tem uma combustão, a gente não tem nada reagindo com O2, tá? Então, o que a gente vai fazer? Olha só, aqui tem 3 e aqui tem 2. A gente vai trocar esses números, então o 3 vem para cá e o 2 vem para cá. Então, aqui a gente vai multiplicar por 3 e aqui a gente vai multiplicar por 2. Observem, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Beleza, o oxigênio tá bom. Só que agora ele desarrumou tudo que a gente tinha feito, né? Então, vamos ver de novo aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. Então, eu tenho 4 alumínios desse lado. Então, aqui em vez de 2, eu vou escrever 4. E aqui eu tenho 3 carbonos, aqui eu tenho um só, então eu vou escrever 3. No final, então, a gente ficou 2, 3, 3 e 4. O que ele pergunta pra gente? Quantos mols de CO2 e de alumínio são formados para cada 2 mols de Al2O3? Olha só, a gente tem 2 mols aqui, né? De Al2O3. Então, é só ver os coeficientes. 3 mols de CO2 e 4 de Al. Então, a gente tem 3 mols de CO2 e 4 mols de alumínio. A próxima questão é da Unesp. O clorato de potássio pode ser utilizado para a produção de oxigênio em laboratório. Quando aquecido na presença de um catalisador,
o clorato se decompõe produzindo, além do gás desejado, cloreto de potássio. Determine o volume de oxigênio medido na CNTP produzido quando 1 mol de clorato de potássio é consumido, e ele dá pra gente o volume molar dos gases na CNTP igual a 22,4 litros por mol. Aí, pessoal, tá vendo o que eu falei? CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Nesse caso, ele deu pra gente o volume, que é 22,4 litros por mol. Tem lugares que não dão, então é bom a gente saber. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, escrever a equação. Então, ele fala aqui o KClO3, na presença de um catalisador, isso não interessa pra gente, produz O2 mais KCl. Pronto, escrevemos a equação. Agora vamos balancear a equação. Aqui tem um K, aqui tem um K, aqui tem um Cl, aqui tem um Cl. Aqui a gente tem O3, 3 oxigênios. Aqui a gente tem 2 oxigênios. É o mesmo caso da questão anterior. Aqui a gente não pode usar fração também. Por quê? Porque a gente tem o O2 como produto e não como reagente, tá? Ele não está oxidando ninguém, ele não está numa reação de combustão, ele é simplesmente um produto. Então, não dá para usar fração aqui também. Então, o que a gente vai fazer? Esse número multiplica aqui, esse número multiplica aqui. 3 vezes 2, 6, 2 vezes 3, 6, beleza. Balanceamos o oxigênio, agora a gente precisa voltar no KCl, né? Aqui a gente tem 2 potássios, aqui tem um só, então 2. Aqui a gente tem 2 cloros e agora tem 2 cloros também. Nossa reação está balanceada. Agora vamos ver aqui, ó. Determine o volume de oxigênio produzido quando 1 mol do clorato de potássio é consumido. Pessoal, aqui a gente tem que quando 2 mols de clorato de potássio são consumidos, ele produz 3 mols de oxigênio. Se eu quero 1 mol de clorato de potássio, aqui eu dividi por 2. Então, aqui eu vou dividir por 2 também, para ficar na mesma proporção. Então, se eu consumir 1 mol de clorato de potássio, eu vou ter 1,5 mol de oxigênio. Agora, 1 mol de oxigênio equivale a 22,4 litros desse gás. 1,5 mol equivale ao volume que eu estou procurando. O volume vai ser igual a 1,5 vezes 22,4. E isso vai dar para a gente um volume de 33,6 litros de oxigênio. Muito bem, próxima questão. Questão da Unicamp. Na metalurgia do zinco, uma das etapas é a reação do óxido de zinco com monóxido de carbono, produzindo zinco metálico e dióxido de carbono. Ele deu as massas molares para a gente e na letra A ele pede, escreva a equação química correspondente. Ele fala que o óxido de zinco, ZNO, reage com o monóxido de carbono, CO, produzindo zinco metálico, Zn, e dióxido de carbono, CO2. Pessoal, não basta escrever a equação, a gente tem que balancear, tá? Todas as equações químicas que a gente escrever, não basta só escrever quem são os reagentes, quem são os produtos. A gente precisa balancear a equação, senão ela não serve para nada, porque a gente precisa saber quais são as proporções fixas dessa equação. E para a gente saber isso, a gente precisa balancear essa equação. Então, aqui, a gente tem um zinco desse lado, um zinco desse lado. Um carbono desse lado, um carbono desse lado. 2 oxigênios desse lado, 2 oxigênios do outro lado. Beleza, ela já está balanceada.
Em alguma outra equação, podia ser que a gente precisasse colocar algum número aqui na frente, tá? Essa já está balanceada, mas é sempre importante a gente verificar o balanceamento da equação, porque se você escrever só a equação e não colocar balanceamento nenhum e o balanceamento estiver errado, a questão está errada, ok? Então, tem que sempre conferir o balanceamento da equação. Na letra B, ele fala o seguinte: para cada 1000 gramas de óxido de zinco que reage, qual a massa de zinco obtida? Olha só, para cada 1 mol de óxido de zinco, a gente tem 1 mol de zinco produzido. O óxido de zinco tem a massa molar da seguinte forma: 65,5, que é a massa do zinco, mais 16, que é a massa do oxigênio. E essa conta de massa molar, de molécula, a gente viu numa aula passada, tá? Então, se vocês quiserem, as aulas anteriores estão na descrição do vídeo. Então, a gente tem aqui 81,5 gramas por mol. Então, significa que 81,5 gramas de óxido de zinco produzem 65,5 gramas de zinco, tá? O zinco aqui já tá, ó, em gramas por mol é 65,5, então 65,5. Ele fala pra gente em 1000 gramas. Então, se eu usar 1000 gramas de óxido de zinco, eu vou obter uma massa de zinco como produto. E é isso que ele está perguntando pra gente. Então, a gente vai fazer aqui a multiplicação cruzada. Eu vou ter 81,5 vezes M igual a 1000 vezes 65,5. O 81,5 eu passo dividindo, então eu vou ter 1000 vezes 65,5 dividido por 81,5. E isso vai dar pra gente um valor aproximado de 803,7 gramas, tá? Então, essa é a nossa resposta. A massa de zinco que é produzida com 1000 gramas de óxido de zinco é aproximadamente 803,7 gramas. Uma questão do Enem 2010. A composição média de uma bateria automotiva esgotada é de aproximadamente 32% de chumbo, 3% de PbO, 17% de PbO2 e 36% de PbSO4. A média de massa da pasta residual de uma bateria usada é de 6 kg, onde 19% é PbO2, 60% PbSO4 e 21% Pb. Entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo 2, pois nos processos pirometalúrgicos, em que os compostos de chumbo, placas das baterias, são fundidos, há a conversão de sulfato em dióxido de enxofre, gás muito poluente. Para reduzir o problema das emissões de SO2, a indústria pode utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar o processo hidrometalúrgico para a dessulfuração antes da fusão do composto de chumbo. Nesse caso, a redução de sulfato presente no PbSO4 é feita via lixiviação com solução de carbonato de sódio a 45 graus, em que se obtém o carbonato de chumbo 2 com rendimento de 91%. Após esse processo, o material segue para a fundição para obter o chumbo metálico. Nossa, que texto gigante, né? Tudo isso se resume nessa equação aqui, tá? É essa equação que interessa pra gente, é isso que a gente vai usar no nosso exercício. Segundo as condições do processo apresentado para a obtenção de carbonato de chumbo 2, por meio da lixiviação por carbonato de sódio, e considerando uma massa de pasta residual de uma bateria de 6 kg, qual quantidade aproximada em quilogramas de PbCO3 é obtida? Bom,
Primeiro passo, balancear a equação. Ou pelo menos conferir, porque o enunciado não falou pra gente se essa equação está balanceada ou não. Então, é sempre bom conferir. A gente tem PB desse lado, PB desse lado. Beleza. A gente tem um S desse lado, um S desse lado. Beleza. A gente tem 2Na desse lado, 2Na desse lado. 1C desse lado, 1C desse lado. 3O desse lado, 3O desse lado. Beleza. Tá balanceado. Legal. Agora, vamos ver o que ele quer. Ele quer a quantidade de PbCO3. Tá. E qual que é a massa do reagente, né? Então, ele fala aqui para a gente considerar a pasta residual de uma bateria de 6 quilos. Tá. Então, a gente volta aqui no texto e a gente vai ver que na pasta residual, a porcentagem de PbSO4 é 60%. Então, dos 6 quilos de pasta residual, só 60% daquela massa é que vai reagir com o Na2CO3, tá? Então, a primeira coisa é calcular a massa de PbSO4. Então, a gente vai ter aqui 6 quilos vezes 60%. Isso vai dar pra gente uma massa de 18/5 quilos. Eu não vou finalizar essa conta, tá? Eu vou deixar assim porque ela não é minha conta final, então eu não vou perder tempo com ela. Eu só simplifiquei a fração, né? E cheguei em 18/5, tá? Bom, essa é a nossa massa de PbSO4. Tá. Agora, vamos ver o seguinte. Para cada 1 mol de PbSO4, eu tenho 1 mol de PbCO3. Isso corresponde a quantos gramas? Então, vamos ver a massa molar do PbSO4. Do PbSO4, a gente vai ter 207 mais 32 mais 4 vezes 16. 4, né? A gente tem 4 oxigênios, então 4 vezes 16. Isso vai dar pra gente uma massa de 303 gramas por mol. Pro PbCO3, a gente vai ter 207 mais 12 mais 3 vezes 16. Aqui a gente tem 3 oxigênios, então 3 vezes 16. Isso vai dar pra gente 267 gramas por mol. Como a proporção deles é de 1 para 1, a gente pode dizer que 303 gramas de PbSO4 vão produzir 267 gramas de PbCO3. Muito bem. Ele está falando em 18 quintos de quilos, né? Então, a gente tem aqui 18/5 quilos. Só que eu estou trabalhando em gramas, então eu vou multiplicar por 1000. Se eu multiplico por 1000, eu transformo em gramas de PbSO4. Então, essa massa aqui vai ser M igual a 18/5 vezes 1000 vezes 267. Então, isso vezes isso. E o 303 que multiplicaria o M, eu passo dividindo. Isso vai dar pra gente aproximadamente 3,17 quilos. Só que essa não é a nossa resposta final. Nossa, mas não acabou ainda? Não, não acabou. Olha aqui no texto. Ele fala que o rendimento é de 91%. Isso significa que a quantidade teórica que a gente encontrou
não é a quantidade real, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Lembra que rendimento é igual à quantidade real sobre a quantidade teórica? Então, o que a gente vai fazer? O rendimento é 91%. A quantidade real é a massa que a gente quer. E a quantidade teórica é 3,17 quilos. Então, a gente passa o 3,17 multiplicando e a gente vai ter uma massa real igual a 91 sobre 100 vezes 3,17. E isso vai dar para a gente aproximadamente 2,9 quilogramas de PbCO3. Ufa, agora a gente terminou. E a nossa resposta é letra C. Questão da Unesp. São colocadas para reagir entre si as massas de 1 grama de sódio metálico, Na, e 1 grama de cloro gasoso, Cl2. Considerando que o único produto formado é NaCl e que o rendimento da reação é de 100%, determine o reagente em excesso e a massa do excesso. Bom, primeira coisa, escrever a reação química. Então, vamos lá. Ele fala que o sódio metálico, Na, reage com o cloro, Cl2, e forma somente NaCl. Ele fala que o único produto é NaCl. Pronto, montei a equação. E agora? Agora a gente vai balancear a equação. Aqui tem um Na, aqui tem um Na. Aqui tem 2Cl, aqui tem um Cl. Então, a gente coloca 2. 2Cl, 2Cl. Só que agora a gente tem 2 Na aqui. Então, 2 Na. Beleza. Balanceamos a equação. Muito bem. Agora, a gente vai descobrir qual é o reagente em excesso. Aqui a gente tem 2 mols de Na para 1 mol de Cl2 para 2 mols de NaCl. Isso significa que a gente vai ter 46 gramas. Por que 46? 1 mol de Na tem 23 gramas. 2 mols de Na é 2 vezes 23, que é 46. 1 mol de Cl2, bom, eu vou ter 35,5 vezes 2, que é 71 gramas. E o NaCl, a massa molar é 23 mais 35,5, que é 58,5. Só que como eu tenho uma relação de 2 mols aqui, então vai ser 58,5 vezes 2. Então, eu vou ter 117 gramas. Tá, agora que eu tenho a proporção em gramas, eu vou observar o seguinte. Vamos supor que eu coloque 1 grama de Na aqui. Eu quero saber quantos gramas de Cl2 eu preciso para 1 grama de Na. Então, eu vou fazer 46 vezes x igual a 71 vezes 1. Isso vai dar para mim x igual a 71 dividido por 46, que é aproximadamente 1,5 gramas. Agora observem, o texto falou para gente que colocou 1 grama de sódio e 1 grama de cloro gasoso. Para a equação ocorrer na proporção do balanceamento, a gente precisa de 1 grama de sódio e 1,5 grama de cloro. Isso significa que se o enunciado colocou 1 grama de cloro, ele está em falta, tá? Então, o nosso reagente em falta é o cloro. Isso significa que o Na é o nosso reagente em excesso. Então, determine o reagente em excesso, Na. Agora, qual é a massa em excesso? Bom, a gente faz a conta ao contrário. Então, a gente tem a proporção de
46 gramas de Na para 71 gramas de Cl2. Se eu colocar 1 grama de Cl2, eu vou ter quanto? Então, a gente vai fazer 71 vezes Y igual a 1 vezes 46. Y vai ser igual a 46 dividido por 71. Isso dá aproximadamente 0,64 gramas. Isso significa que se eu coloquei 1 grama e eu precisava de só 0,64, eu vou ter em excesso 1 menos 0,64, 0,36 gramas. Então, o meu reagente em excesso é o Na e a quantidade em excesso é 0,36 gramas. Questão da FUVEST. Pela sequência de reações, qual a massa de hidrogenocarbonato de sódio que se pode obter a partir de 1 grama de carbono? Olha só, é um exercício de reações consecutivas. Então, primeiro vamos ver o balanceamento das equações individualmente. Aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, beleza. Aqui tem 2 oxigênios, 2 oxigênios. Ok. E a de baixo? Um carbono, um carbono. Um sódio, um sódio. Um hidrogênio, um hidrogênio. 2 mais 1, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Beleza, elas já estão balanceadas. Então, agora a gente vai somar as duas equações. Aqui a gente tem os reagentes, aqui a gente tem os produtos. Tudo que tiver de reagente igual ao produto, a gente cancela. Então, CO2 com CO2, cancela. O que mais que tem? Nada mais de igual. Então, vamos ver o lado dos reagentes. Sobrou aqui o carbono, mais o O2, mais o NaOH. E do lado dos produtos, sobrou o NaHCO3. Muito bem. Agora, a gente já tem a equação global. Agora, a gente pode trabalhar com as relações estequiométricas. Então, ele fala assim, qual a massa de hidrogenocarbonato de sódio que se pode obter a partir de 1 grama de carbono, tá? Então, vamos trabalhar com esse e com esse. A gente tem 1 mol de carbono para 1 mol desse troço grande que tem um nome complicado. Tá bom. Quantos gramas tem 1 mol de carbono? 12. Quantos gramas tem 1 mol de hidrogenocarbonato de sódio? Vamos lá. Vai ser a massa do Na, que é 23, mais a massa do H, que é 1, mais a massa do carbono, que é 12, mais 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Isso vai dar pra gente 84 gramas. Então, para cada 12 gramas de carbono, a gente produz 84 gramas de NaHCO3. Ele quer saber quanto que eu produzo de NaHCO3 se eu tiver 1 grama de carbono, tá? Então, é essa conta que a gente vai fazer. A gente vai fazer aqui a multiplicação cruzada, então eu vou ter 12 vezes M igual a 1 vezes 84. M igual, eu vou passar o 12 dividindo, então eu vou ficar com 84 dividido por 12, e isso vai dar pra gente 7 gramas. Então, para cada grama de carbono, eu consigo produzir 7 gramas de hidrogenocarbonato de sódio. Questão da UFRS. O ar atmosférico é uma mistura de gases contendo cerca de 20% em volume de oxigênio. Qual o volume de ar em litros que deve ser utilizado para a combustão completa de 16 litros de monóxido de carbono segundo a reação, quando o ar e o monóxido de carbono se encontram à mesma pressão e temperatura? Bom, pessoal, lembra da relaçãozinha que eu falei para vocês? De 1 para 4 para 5?
Então, a gente não vai usar, tá? Por quê? Porque ele deu aqui uma relação. Ele falou que em um certo volume de ar, 20% desse volume é oxigênio, tá bom? Então, por exemplo, em 10 litros de ar, eu tenho 2 litros de oxigênio, tá? Só um exemplo. Bom, primeiro vamos olhar para a equação. Eu tenho um carbono. Eu tenho 2 oxigênios e aqui eu tenho 1 mais meio vezes 2, que é 1. Então, eu tenho 2 desse lado também. Beleza, tá balanceada. Olhem aqui a fração que eu falei, tá vendo? Isso daqui é uma reação de combustão. Por isso, eu posso utilizar a fração no oxigênio, ok? Outra coisa importante é que é tudo gás, tá vendo? Gás, gás e gás. Então, a gente pode usar essas proporções direto no volume, tá? Então, isso significa que um volume de CO mais meio volume de O2 vão produzir um volume de CO2, tá? Eu não preciso pensar em mols, eu posso pensar em volume. Então, vamos pensar aqui. Se eu quiser queimar 1 litro de CO, eu vou precisar de meio litro de O2. Se eu quiser queimar 16 litros de CO, qual volume de oxigênio eu vou precisar? Então, eu vou ter aqui a multiplicação cruzada, 1 vezes V igual a 16 vezes meio. Então, nosso volume é igual a 8 litros. Aham, é a letra A. Não, não é a letra A, tá bom? Por quê? Porque ele pergunta pra gente qual o volume de ar. A gente descobriu o volume de oxigênio. O oxigênio é 20% do volume de ar. Então, a gente diz o seguinte: 8 litros equivalem a 20% de ar. 100% do volume é X. Aqui também multiplicação cruzada, então a gente vai ter 20x igual a 8 vezes 100. Pessoal, essas porcentagens aqui significa que o 20 é dividido por 100 e que o 100 também é dividido por 100. O que eu fiz aqui? Eu cortei esse 100 com esse 100, tá? Eu só dividi todo mundo por 100. Então, eu vou ter que x igual a 8 vezes 100 dividido por 20. Esse 20 está multiplicando o x, ele passa dividindo. Isso daqui vai ser igual, bom, eu corto esse 0, por 2 dá 1, por 2 dá 5, 5 vezes 8, 40 litros. E aí, a gente volta aqui e acha a nossa resposta na letra E. Questão da FUVEST. Para determinar a composição de uma mistura sólida de carbonato de sódio e hidróxido de sódio, essa mistura foi tratada com ácido clorídrico de concentração meio mol por litro. Gastaram-se 500 ml dessa solução para obter, após ligeiro aquecimento, uma solução neutra. No processo, houve liberação de gás carbônico, que após secagem apresentou o volume de 1,23 litros, medido à temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 1 bar. Logo, as quantidades em mols de carbonato de sódio e hidróxido de sódio na mistura sólida eram, respectivamente, e ele dá para a gente um dado de volume molar do gás carbônico, que é 24,6 litros por mol. Tá vendo, pessoal? Aqui ele deu para a gente um volume a 25 graus Celsius e 1 bar. A gente vai usar 24,6. Aqueles dois valores que a gente sabe de cabeça, né, não cabem aqui, tá? Aqui ele deu o valor que é para a gente usar. Bom, primeira coisa, isso é uma questão de mistura de reagentes. Ele quer saber qual a composição dessa mistura, quanto que eu tenho de carbonato de sódio e quanto que eu tenho de hidróxido de sódio. Então, qual é o primeiro passo? A gente vai fazer as reações químicas desses compostos
individualmente com o ácido clorídrico. Então, vamos lá. Carbonato de sódio. Ah, eu tenho que saber todas essas fórmulas? Sim, tem que saber as fórmulas, porque ele não deu, né? Então, a gente tem que saber. O que é carbonato? Carbonato é CO3, 2-. E o sódio? Na+. Então, como que a gente monta isso? Carbonato de sódio vai ser Na2CO3. Por que esse 2? Porque a gente precisa de 2 do Na, que é positivo uma vez só, para contrabalancear o negativo 2 vezes do CO3, tá? Então, Na2CO3 mais HCl. Isso vai resultar em quê? Bom, ele fala pra gente que há liberação de gás carbônico. Olhem só a outra equação, que é o hidróxido de sódio. Então, o que é o hidróxido? É o OH-. E o sódio? É o Na+. Então, aqui a gente vai ter NaOH mais HCl. Bom, essa equação a gente conhece, né? O que ela resulta? NaCl mais H2O. Reparem que aqui a gente não tem carbono, então é impossível liberar dióxido de carbono daqui, tá? Aqui a gente tem carbono, então o dióxido de carbono está aqui. Por que eu estou falando isso? Porque ele não fala quais são os produtos, ele só fala de um produto, que é o gás carbônico. E para a gente colocar ele no lugar certo, a gente tem que ver onde que tem no reagente o carbono, tá? Então, aqui a gente vai ter também NaCl, a gente vai ter H2O, que é água, e a gente vai ter carbono, CO2. Vamos balancear as equações agora. Agora que eu escrevi, balanceamento. Aqui eu tenho 2Na, aqui eu tenho um só, então 2. Aqui eu tenho 2Cl, aqui eu tenho um só, então 2. Aqui eu tenho um carbono, beleza. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, beleza. Agora vamos contar os oxigênios. Eu tenho 3 desse lado e eu tenho 2 mais 1, 3 desse lado. A equação de cima está balanceada, perfeito. A de baixo eu tenho um Na, um Cl, um Cl. 2 Hs, um O. Perfeito, balanceado. Ok, próximo passo. Observem que ele fala, o único dado que ele dá pra gente de quanto foi produzido é do CO2. Ele fala em 1,23 litros, tá? A gente está produzindo 1 mol de CO2. Isso significa que para cada mol de Na2CO3 e para cada 2 mols de HCl, a gente produz 24,6 litros de CO2, tá? Então, 24,6 litros de CO2 equivalem a 2 mols de HCl. E 1,23 litros equivale a quanto? Então, essa conta que a gente vai fazer. Vou fazer na outra tela para ficar melhor. Então, a gente tinha aqui a proporção de 2 mols para 24,6 litros. Então, 1,23 litros vão dar para a gente X. Nossa multiplicação cruzada vai ser 2 vezes 1,23 dividido por 24,6, que ia multiplicar o X. E isso vai dar pra gente 0,1 mol de HCl. Bom, vamos voltar no enunciado agora e ver uma coisa importante. Então, esse X aqui é igual a 0,1 mol. No enunciado, ele fala pra gente também quantos mols de HCl foram gastos. Como? Ele fala que a concentração do ácido clorídrico era meio mol por litro.
e ele usou 500 ml. 500 ml é a mesma coisa que meio litro. Se ele usou meio litro da solução de ácido clorídrico, isso significa que ele usou 0,25 mol de HCl, tá? Se para cada litro eu tenho meio mol, para meio litro, dividir por 2, divido por 2 o meio, dá 0,25. Muito bem. Então, a gente descobriu que nessa primeira equação aqui foi utilizado 0,1 mol. Se ele usou 0,25, então aqui foi usado 0,15 mol. Agora, a gente consegue descobrir quanto de Na2CO3 e quanto de NaOH tem nas misturas, porque a gente já sabe as proporções. Então, olha, a gente tem 1 mol de Na2CO3 para 2 mol de HCl. 0,1 mol vai ser Y. Então, eu vou fazer essa outra conta aqui, ó. Eu tenho 1 mol de Na2CO3 para 2 mols de HCl. Se eu usei 0,1 mol de HCl, eu vou ter Y de Na2CO3. Então, eu vou fazer a multiplicação cruzada aqui e eu vou ter 0,1 dividido por 2. Isso daqui é 0,05 mol. Então, lá na minha mistura, eu tenho 0,05 mol de Na2CO3. Bom, essa daqui já era, essa já era, essa já era. Eu estou entre A e B. Agora, vamos ver o NaOH. Eu tenho 1 mol de HCl para 1 mol de NaOH. Então, se eu usei 0,15 mol de HCl, eu vou ter 0,15 mol de NaOH e a nossa resposta é letra B. Questão da PUC Minas Gerais. O medicamento leite de magnésia é uma suspensão de hidróxido de magnésio. Esse medicamento é utilizado para combater a acidez estomacal provocada pelo ácido clorídrico encontrado no estômago. Sabe-se que, quando utilizamos 12,2 gramas desse medicamento, neutraliza-se certa quantidade do ácido clorídrico, produzindo 16 gramas de cloreto de magnésio. O grau de pureza desse medicamento, em termos do hidróxido de magnésio, é igual a... Pessoal, é um exercício de pureza, lembram? A pureza, em porcentagem, é igual a massa pura sobre a massa total. Então, para a gente descobrir a pureza, a gente tem que descobrir qual que é a massa pura de hidróxido de magnésio que a gente precisa, tá? Porque a massa total a gente já tem, 12,2 gramas do medicamento. Então, a gente está atrás da massa pura. A primeira coisa que a gente tem que fazer é montar a equação. Aqui ele foi bonzinho, ó. Ele já deu as formulinhas pra gente. Então, a gente tem hidróxido de magnésio, ácido clorídrico e o cloreto de magnésio. Então, a gente tem MgOH2 mais HCl, resultando em MgCl2 mais H2O. Vamos agora balancear a equação. Então, tem 1 Mg aqui, 1 Mg aqui, beleza? 1 Cl aqui, 2 Cl aqui. Então, 2 na frente. Aqui a gente tem 2 mais 2, 4 Hs. Então, aqui a gente põe um 2. 2 vezes 2, 4. Aqui a gente tem 2 oxigênios, aqui 2 oxigênios. Pronto, balanceamos a equação. Agora, vamos observar o seguinte. A gente quer saber qual que é a massa de hidróxido de magnésio. E ele fala que foram produzidos 16 gramas de cloreto de magnésio. Então, a gente vai trabalhar com esse aqui e esse aqui. Observem que 1 mol de hidróxido de magnésio produz 1 mol de cloreto de magnésio.
Quanto que isso representa em gramas? Então, a gente tem aqui, ó, hidróxido de magnésio tem 58 gramas por mol. E o cloreto de magnésio tem 95 gramas por mol. Se são produzidos 16 gramas de cloreto de magnésio, a gente pode descobrir qual foi a massa de hidróxido de magnésio que produziu esse cloreto. Então, a gente vai ter a multiplicação cruzada aqui, 95m igual a 58 vezes 16. M vai ser igual a 58 vezes 16, dividido por 95. E isso vai ser igual a 9,77 gramas. Bom, agora a gente tem a massa pura, 9,77. Então, 9,77 dividido por 12,2. Isso vai dar pra gente aproximadamente 0,8. Só que eu quero em porcentagem. Então, eu vou multiplicar por 100. Então, eu tenho 80% de pureza. Portanto, letra B. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e das resoluções. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo e cliquem no sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Comentem também aí nos comentários se vocês querem mais aulas desse tipo. Bons estudos e até a próxima!